Olá, graça e paz, tudo bom? Espero que sim, né? A câmera não está muito boa, mas vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, continua nos orientando, dando esclarecimento, entendimento na Tua palavra, usando a Tua serva, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre a pobreza, né? As causas da pobreza, tá bom? Então, muitos eram os fatores que causavam a pobreza naquela época. Impostos. Os pesados impostos cobrados eram de um grande problema para todos os que poderiam produzir ou vender alguma coisa. O império cobrava seus impostos para financiar suas construções e investimentos militares. Também havia os impostos de Herodes, os das autoridades do templo e os das cooperativas. Ao todo, chegavam a mais de 50% do lucro. E toda essa despesa gerava salários menores, gerava mais escravos e alto custo das mercadorias. E mais alguma coisa. E outro motivo, a mão de obra escrava. Isso diminuía demais os salários de quem podia trabalhar. Nas regiões rurais, o problema não era tão grave, pois se morava junto às plantações, mas nas cidades onde as pessoas deveriam comprar tudo o que comer, o problema tornava-se grave. O preço de um servo judeu era tão baixo que muitas pessoas possuíam um para fazer tudo, tá? Aí faziam eles de tolos, tá bom? Porque o preço deles era muito baixo. Então, o outro motivo é, deixa eu ver aqui, enfermidades e deficiências. Olha bem, nós já vimos que a medicina da época era muito limitada e que, na maioria das vezes, ela procurava melhorar o padrão de vida de pessoas com graves enfermidades ou deficiências. Nos tempos bíblicos, o número de deficientes físicos era muito grande, pois em casos de acidentes graves de trabalho, ferimentos de guerra ou enfermidades sem cura, essa pessoa estava inutilizada. Atualmente, temos uma medicina avançada, que é capaz de identificar um número grande de enfermidades, que está envolvida com nanotecnologia, no qual utiliza recursos eletrônicos sofisticados e medicamentos elaborados por profissionais em sofisticadíssimos laboratórios, próteses eletrônicas e mais alguma coisa. Mas naqueles tempos, não. E muitos acidentes resultavam em legiões. Na maioria da história bíblica, uma característica que marcou muito o povo foi a dureza de coração, que somente era minimizada com a proximidade de festas religiosas. Mas mesmo no tempo dessas, muitos só pensavam nos lucros, ou com o surgimento de algum profeta que logo era assassinado. Por isso, muitos que ficavam inutilizados passavam a ser rejeitados pela família, que agora deveriam lhes sustentar. Eram obrigados a ir às ruas, pedirem esmolas e viver nelas. O que chama a atenção era a quantidade de cegos que havia na época. Outro motivo é a perda do pai. Se um chefe de família morresse ou ficasse inutilizado, toda a sua família ia à miséria. Calamidades naturais. Se algo havia em abundância, era isto. E me faz lembrar Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 11.
Você pode ler, dá uma olhada lá. Eram secas rápidas e fatais, chuvas torrenciais e destruidoras, excesso de pragas, entre outras coisas. Havia normalmente 4 meses que poderia se prolongar ou ser muito quente. Isso poderia se somar a um forte e quente vento do leste. E também a agiotagem era uma das causas. Os agiotas nem tomavam conhecimento das leis de Moisés. Isso é o que posso dizer claramente. Eles as desobedeciam em todos os sentidos e não eram punidos, pois, por serem ricos, eram amigos das autoridades e dos sacerdotes do templo. Se um pobre quisesse um empréstimo, deveria pagá-lo com juros, e se ele demorara em pagar a dívida, o credor geralmente cobrava com violência ou lhe tomava algum objeto de valor. Por lei, um credor não poderia entrar na casa do devedor para tomar-lhe algo, mas tinha de esperar na porta com testemunhas. Deuteronômio 24, 10, versículo 11, né? Deuteronômio capítulo 24, versículo 10 e 11 fala sobre isso. E também não poderiam aceitar em pagamento objetos essenciais para a vida diária. Em Deuteronômio 24, versículo 6, vocês vão confirmar isso. Mas não somente entravam nas casas, como aceitavam até roupas como pagamento. Lá em Amós, capítulo 2, versículo 8, você vai ver sobre isso. As taxas de juros poderiam chegar até 50%. A obediência à lei era cobrada somente dos pobres. Eles não tinham como se defender. Certa vez, um mestre do Talmude chegou a fazer o seguinte comentário a alguns agiotas: se Moisés tivesse a ideia do quanto vocês podem ganhar com seus empréstimos a juros, nunca o teria proibido. Ao narrar a parábola do credor sem compaixão, lá em Mateus capítulo 18, versículo 30, Jesus conta que esse credor lançou o devedor na cadeia e, segundo a história, era comum naquelas épocas, o credor poderia cobrar simplesmente tomar o devedor como servo ou prendê-lo. E muitos preferiam serem escravos a serem encarcerados. Se o dia do perdão estivesse perto, então eles tomariam seus credores como servos depois. Daí a importância que Jesus dava a perdão de dívidas, quando ele disse em sua oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Entenderam agora por que Jesus falou aquilo? Tá aí. Lá em Mateus 6, né, versículo 9 a 13, você vai ver sobre isso. E perdoa-nos que nos deve, né? Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Mas isso aí eles não estavam cumprindo. Então Jesus, ele falou isso. Nós deveríamos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas eles não faziam isso, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Como é que Deus vai nos perdoar se nós não perdoamos o nosso irmão? Não é mesmo? Nós falhamos tanto com Deus, nós pecamos tanto, pecamos o tempo todo, sempre estamos com dívida com Deus. Por que nós não vamos perdoar o nosso irmão? Não é mesmo? Deus, que é o dono de tudo, é o dono da vida, tudo é dele, tudo é para ele. E nos perdoa, nós que não somos nada. Por que não vamos perdoar nosso irmão? Não é mesmo? Então, ali é Lucas, capítulo 11, versículo
2 e do 2 a 4 fala sobre isso. Talvez isto, para você, não tenha o mesmo significado para uma pessoa da época, mas agora poderá entender como eles entendiam, viu? Porque eles faziam essa prática. Talvez você não entenda como eles, mas para nós aqui traz o quê? Que nós temos dificuldade de liberar o perdão em qualquer situação, não é mesmo? Como é difícil liberar o perdão, né? Então vamos lá. Quem estivesse devendo estava na eminência de perder até tudo e até os seus direitos. Sentia-se escravizado, era viver sob pressão. Alguns homens, curiosamente, em meio a todo esse contexto de caráter torto, optavam por uma vida de pobre, mesmo sendo bem-sucedidos. Eram pessoas hábeis nos negócios ou que produziam coisas cuja qualidade era conhecida, ou agricultores e etc., que empregavam boa parte dos seus ganhos para gerar recurso para os pobres. Como o caso de Barnabé, que vendeu um terreno seu para distribuir o dinheiro entre os pobres. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37, tem esse relato. Mas sejam lá quais forem os fatores que causavam a pobreza, mesmo que fossem desastres naturais, os israelitas culpavam-se a si mesmos por tais eventos ou fatores. Eles procuravam sempre em si a culpa por suas desgraças e nunca culpavam a Deus. Sabiam que viviam erroneamente. E também, mais um motivo da pobreza era assim, órfãos, né? Alguns ficavam órfãos. Para que alguém fosse considerado órfão, bastava que perdesse seu pai, pois este era quem sustentava a família. Por isso eles eram muitos, e o grande problema deles era não ter ninguém para lhes ensinar uma profissão. Quando se tornavam adolescentes, estavam condenados a serem servos ou trabalhadores miseráveis. Se um chefe de família morresse ou viesse a ser inutilizado por algum acidente de trabalho, guerra ou enfermidade, a família toda ficava gravemente comprometida. Se fosse uma órfã, tinha 3 opções: ser adotado por um tio, irmão maior ou por alguém que poderia utilizá-la como concubina. Vocês lembram de Radassa, que se tornou Esther? Ela foi adotada acho que foi por um tio, por um primo, né? Algum familiar dela que a adotou. Então, aí, ela poderia ser adotada por um tio. Foi o caso de Radassa, que se tornou Esther, né? Irmão maior ou por alguém que poderia utilizá-la como concubina, tá? Então, no caso dela ali, ela foi adotada por um tio. Ela poderia também ser uma prostituta cultural ou comum, ou mendiga, tá? Contudo, havia os que até os espoliavam e depois os matavam. Salmo 94, versículo 6, e Isaías, capítulo 10, versículo 2, você vai ler sobre isso. Os órfãos também eram incluídos nessa lista, tá bom? José, que era responsável por Jesus, era carpinteiro e provavelmente gozava de vantagem de ter uma profissão especializada. Mas quando José e Maria levaram no templo a oferta pelo nascimento de Jesus, eles levaram um par de rolas ou pombinhos. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 24, você vai ler sobre isso. E isso nos faz pensar que talvez fossem pobres, pois a lei determinava que se o casal não pudesse oferecer um cordeiro, então deveriam oferecer 2 rolas ou pombinhos. Em Levíticos capítulo 12, versículo 8, você vai ver sobre isso. Jesus era o primogênito, primeiro filho de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 25. E além dele, a Bíblia enumera mais 4.
Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Você vê que Jesus também tinha irmãs, tá? Pelo menos duas, porque aqui diz irmãs, não fala no sinônimo, mas no plural, tá? Então, que era muito comum na época, um casal judeu geralmente tinha muitos filhos e talvez tantas bocas para sustentar também pudesse baixar o padrão de vida da família. É óbvio, ele sempre teve uma casa enquanto estava com sua família, mas quando saiu a fazer sua missão, vemos na Bíblia que quando ele não se hospedava na casa de alguém, então dormia com seus seguidores em locais públicos mesmo, tal como no Jardim das Oliveiras. Sabemos que durante sua pregação ele não teve nenhuma atividade profissional, mas era sustentado pelo auxílio financeiro de seus seguidores, tá bom? Então, meus amores, essa questão, né? As pessoas levam, no caso de, eu sou pastor, tenho uma igreja, eu não preciso trabalhar. Não, assim, é complicado, porque naquela época havia muita guerra, havia muitas batalhas, o povo passava muita fome, não havia trabalho. Então, a pessoa, ou ela fazia obra de Deus, ou ela trabalhava. Mas, assim mesmo, eles aprendiam a profissão dos pais, né, quando eram pequenos. E, assim, alguns achavam tempo para trabalhar, né? Igual Paulo, igual Jesus mesmo, que trabalhou até iniciar o seu ministério. Então, o chamado ali era um chamado mesmo para se dedicar somente à obra. Mas hoje em dia nós podemos, né, trabalhar e cuidar da obra de Deus, né? Bom, nessa cooperativa todos viviam em condições iguais. Lá em Atos, capítulo 4, 32, você vai ver sobre isso. E essa cooperativa atraía também muitas pessoas, pois o número de miseráveis era grande. Eles chegavam e eram evangelizados. Essa divisão de bens e recursos baixou o padrão de vida de muitos profissionais que se convertiam, mas também subiu o padrão de quem não tinha nada. Logo no primeiro século já havia perseguições a nível particular com relação aos seguidores de Jesus. Por isso, muitos, ao se converterem, logo perdiam seus empregos ou eram expulsos da família. Mas ao se iniciar as perseguições mais pesadas, isso realmente proibiu as pessoas de trabalharem ou congregarem. Vocês entenderam agora? É por isso, tá? Que eles precisavam das ofertas, tá? Que o povo lançavam para eles, porque como eles iriam sobreviver, não é mesmo? Eles não eram aceitos, eram perseguidos, tinha que estar no lugar hoje, amanhã no outro. Então, aqueles que eram convertidos, né, que criam em Jesus, eles levavam as suas ofertas, certo? Sabiam que tinham que levar. É igual hoje. Hoje eu tenho problema de saúde, eu não posso trabalhar, mas eu estou trabalhando na obra de Deus, eu estou fazendo o que Jesus mandou, mas eu preciso da ajuda, né, de vocês, uma oferta. Então, quem quiser ofertar, pode entrar em contato comigo, tá bom? Porque eu não tenho ganho nenhum, eu não tenho, tá? Nós temos aqui o espaço de festa, mas é da família, da casa e está parado por causa da pandemia, já vai fazer 2 anos, e nós estamos assim no estreito. Deus tem nos sustentado, mas eu creio que o Senhor me dará vitória. E eu tenho a intenção de montar o seminário, então eu preciso das ofertas dos irmãos para poder, né, ir juntando, comprar o que é necessário. Preciso comprar um notebook, vocês veem que a filmagem, né, não tá boa. Já é outro celular, que eu compro um celular usado, não tenho condição de comprar um novo. Então assim vai, eu vou dando meu jeito para poder trabalhar. Deus vai, né, dando a sua providência e as aulas estão saindo, graças a Deus. Então vamos lá. Muitos desonestamente largavam seus empregos, pois diziam que Jesus voltaria por aqueles dias para lhes arrebatar.
Espera aí, eu adiantei um pouco aqui. Nessa cooperativa todos viviam em condições iguais e esta cooperativa atraía muitas pessoas, pois o número de miseráveis era grande, eles chegavam e eram evangelizados. Esta divisão de bens e recursos baixou o padrão de vida de muitos profissionais que se convertiam, mas também subiu o padrão de quem não tinha nada. Logo no primeiro século já havia perseguições a nível particular com relação aos seguidores de Jesus. Por isto, muitos ao se converterem logo perdiam seus empregos ou eram expulsos da família. Mas ao se iniciar as perseguições mais pesadas, isso realmente proibiu as pessoas de trabalharem ou congregarem. Muitos desonestamente largavam seus empregos, pois diziam que Jesus voltaria por aqueles dias para lhes arrebatar. Por isso, Paulo de Tarso advertia tais pessoas, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 15, que se alguém se recusasse a trabalhar, também não poderia comer. Muitos miseráveis vinham a Cristo, pois estavam cansados de serem desprezados. Ela encontrava o amor de todos, e muitos ricos vinham também e entregavam todas as suas posses aos apóstolos para que distribuísse aos pobres. Mas hoje em dia, muitos pastores têm usado desonestamente tais passagens bíblicas em suas pregações, tentando retirar de uma vez tudo que algumas pessoas possuem. Tais passagens não devem ser usadas para pregar essas coisas, a não ser que um grupo de cristãos vivam em cooperativa. A cooperativa não incluía só os cristãos locais, mas em toda a comunidade cristã espalhada por todo o império. Uma vez os cristãos de Antioquia enviaram suprimentos aos cristãos de Jerusalém. Lá em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30, e em Atos 27 e 17, você vai ver falar sobre isso. Vemos algo semelhante. Havia espalhado por todo o império associações de caridade e programas de ajuda aos pobres, mas em Jerusalém havia muitas delas. Por isso, muitos pobres dirigiam-se para lá. No ano 23 a.C., Herodes o Grande vendeu uma grande quantidade de ouro e prata do seu luxuoso palácio particular para financiar muito desses programas. Ele fazia, por vezes, sacrifícios heróicos para distribuir alimentos a famílias pobres. Aliás, Herodes foi um dos melhores administradores que o Império Romano já possuiu. Ele fazia grandes estoques de cereais em épocas de colheita para ter certeza de que ninguém passaria fome em épocas de estiagem. E também reformou e decorou o templo judaico de tal modo que os judeus diziam: quem nunca viu o templo de Herodes não viu o que é belo. Este rei era odiado pelos muitos impostos, mas amado pelas muitas e pesadas caridades. Quando Jesus falou de dar esmolas em secreto, lá em Mateus capítulo 6, versículo 4, talvez tenha se referido à sala de segredos, onde o doador podia entrar e depositar suas esmolas, que depois eram distribuídos aos pobres pelos sacerdotes. Vou parar por aqui, depois eu gravo a próxima aula, tá bom? Amém? Fiquem com Jesus, sejam abençoados, que Deus os livre, guarde de toda enfermidade dessa Covid-19, que Deus venha dissipar essa doença na humanidade através do povo que chama pelo seu nome, viu? Ao povo que se humilha, o povo que tem um coração convertido, através das nossas orações. Que Deus venha atuar poderosamente e mostrar que só Ele é Deus, que Ele é maior do que qualquer praga, do que qualquer enfermidade, do que qualquer problema. Não há nada maior do que o nosso Deus. Amém? Fiquem na paz, que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.